Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à live do programa Conviva. Hoje a temática será o caminho para o autoconhecimento e a autocura. E teremos como uma convidada muito especial a doutora Silvia Pauletto. Aproveitando o momento, parabenizo a doutora Silvia e a todos os fisioterapeutas, pois ontem, 13/10, foi o Dia Nacional do Fisioterapeuta. Parabéns também aos nossos professores, pois estamos na Semana do Professor e amanhã será o Dia do Professor. Aproveito para agradecer a equipe do Conviva, supervisoras Eliane, Marli, supervisora Nivaldo, a PCNP Mara, que integram essa equipe, e toda a equipe do Núcleo Pedagógico pelo suporte na realização dessa live. Espero que vocês gostem e curtam bastante, pois é uma temática muito importante. Passo agora a palavra para a nossa PCNP, Mara. Bom dia! Agradecemos a participação de todos nessa segunda live da Diretoria de Ensino, região de Itu. Em especial, o agradecimento é para a doutora Silvia, que gentilmente abriu um espaço na sua agenda e pôde nos atender. A doutora Silvia tem como formação graduação em fisioterapia pela Unimep, pós-graduação em ortopedia traumatológica UniABC, pós-graduação em terapia manual pela Cesumar, professora do curso de microfisioterapia, Equilibration Neuromuscular François Solier, na França, Micronesterapie Daniel Grosjean e Patrice Benini, na França, Leitura Biológica Emmanuel Corbel, na Bélgica, O Universo, o Homem e o Animal, Josi Cromer, França, Leitura Biológica em Psiquiatria Emmanuel Corbel, Psiquiatria e Sexualidade Josi Cromer, na França, PNS, Camada Epidérmica e Patologias Neurofuncionais, na França, e Dermoneuromodulação, Daiane Jacobs, no Canadá. Agora eu passo a palavra para as queridas supervisoras Eliane Fabrini e Marli Pinheiro, que farão a mediação da nossa live de hoje. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa segunda live da Diretoria de Ensino. É uma organização do programa Conviva, né? O Conviva é a convivência, é um programa de convivência para melhorar a convivência no ambiente escolar. Quero, então, inicialmente agradecer a todos que acompanham essa nossa live e esperamos contribuir para a reflexão sobre as questões emocionais. Desde já, quero agradecer imensamente a parceria que realizamos com a doutora Silvia, a nossa palestrante de hoje, que nos traz valiosa contribuição sobre a temática, né, os caminhos para o autoconhecimento e para a autocura, tão importante aí para todos nós. Hoje vivemos um momento singular, né, de trágicos resultados decorrentes da pandemia, e vamos aí, com a ajuda da doutora Silvia, entender como lidar melhor com os nossos sentimentos. Certamente ela abordará caminhos para o desenvolvimento de competências de autoconhecimento e da autocura para enfrentarmos para os enfrentamentos aí na busca de uma vida melhor, né? Mas antes eu peço licença para a doutora Silvia para fazer um agradecimento especial a todos os professores e professoras que acreditam na formação de um ser humano melhor, sensível,
crítico e atuante no mundo, né? Amanhã nós vamos comemorar o Dia do Professor. Parabéns a todos, então. E recorrendo ao nosso mestre maior Paulo Freire, lembremos do seu importante legado para a educação, para as nossas possibilidades e as nossas responsabilidades, né? Lembrando que ele diz que só a educação pode não transformar o mundo, mas não transformar a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade se transforma, né? Em tempos duros, lembremos da esperança, no sentido freiriano, do verbo esperançar, né? E não de esperar. Não se trata de esperar que algo aconteça, mas sim da capacidade de organização para fazer acontecer, para transformar a sociedade. Então, como eu já disse, estamos num momento trágico, mas esse momento não pode nos remeter ao desânimo, que nos leva à beira de desistir, à beira de imobilizar nossas ações, né? Mas nós precisamos acreditar no esperançar. Esperançar para impulsionar e lutar por um futuro, por um outro futuro, por uma outra realidade possível. Então, agora, eu quero só dar um aviso que nós temos aí o chat, tem os PCNPs acompanhando aí no chat, vocês podem fazer as manifestações de vocês ali, que depois eles vão repassando para a gente, tá? E para dar início, então, eu queria perguntar aí para a doutora Silvia, a ideia de fazer essa live com esse tema, né? Ela foi muito bem-vinda aqui, provocou assim um grande interesse da nossa parte, e eu gostaria que a doutora, o que ela poderia nos informar sobre o autoconhecimento e a autocura. Olá, tudo bom com vocês? Um bom dia, feliz Dia dos Professores, né? Essa semana aí, onde vocês estão se empenhando muito, né? Nesse momento realmente de pandemia, eu tenho atendido vários professores que estão bem fragilizados emocionalmente, porque tudo novo para todo mundo, saber lidar com essa parte da internet, de fazer vídeo e tudo mais, a preocupação que eles têm também, que eu tive o contato com vários, né? E eles ficam muito preocupados, porque normalmente os pais estão acompanhando as aulas e eles têm muita preocupação com o julgamento do outro, né? Porque eles estão dando aula, você dá aula para as crianças, para os alunos, é uma coisa. Você ter o contato com o aluno para ensinar, é outra coisa, né? E quando se tem que fazer essa coisa tudo online, eles estão realmente bem, assim, emocionalmente desestabilizados. E esse autoconhecimento, sem julgamento, pode ajudar muito nesse processo. Então, é você se conhecer, né? Você saber suas forças e suas fraquezas e acolher. Aí que está a diferença. Porque, normalmente, muitas emoções, elas são reprimidas, né? Desde lá a infância da gente. Então, a raiva é reprimida, eu não posso ter raiva, eu tenho que ser uma boa menina, eu tenho que ser muito educada, eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser cordial, tudo bem, eu tenho que ser tudo isso, mas no equilíbrio, né? Então, toda a raiva reprimida na infância, toda emoção, toda tristeza, né? Quando a gente é criança e, por exemplo, leva um tombo, o que o adulto fala para a gente? Não foi nada. Não chora, já vai passar.
né? Só que não, doeu, e eu preciso pegar essa energia desse choro e pôr para fora, né? E muitas vezes tudo isso é muito reprimido e vão ficando, né, nos arquivos, lá no nosso, vão sendo jogadas lá no nosso inconsciente. Então, esse processo de se olhar é muito importante para a gente manter o equilíbrio e se olhar com gentileza, sem julgamento. Então, nós sabemos, todos nós sabemos, que nós temos as luzes e as sombras, certo? E o que a gente faz com as sombras? A gente quer se livrar delas, né? Não é bom. Então, tudo que incomoda, normalmente a gente quer se livrar. Só que não, isso tudo vai acumulando. E quando chega um momento onde está uma situação super conflitante, tudo isso vem à tona e desestabiliza demais, entendeu? Então, assim, por exemplo, as frases, né? Eu sou ansiosa, eu estou ansiosa, eu tenho medo, eu estou com medo, eu tenho raiva, eu estou com raiva. Essas frases funcionam no nosso cérebro como se imprimisse essa informação, entendeu? E isso ficasse grudado na gente. Eu funciono assim, porque eu verbalizo isso ou eu penso isso. Se eu pego essa situação, por exemplo, a ansiedade, o medo, a raiva, a tristeza, a angústia, e eu estou com ela aqui impressa, eu não enxergo outra coisa. E não adianta eu falar para a minha ansiedade, a ansiedade vai embora, medo vai embora daqui, tristeza vai embora daqui. Não adianta eu falar, ela vai embora? Não vai. Se eu tento mudar o pensamento, eu tento pensar, não, eu vou pensar que eu sou corajosa, eu vou pensar que eu consigo, eu vou pensar que eu sou tranquila, que eu sou calma, que eu sou feliz. Eu tento mudar do negativo para o positivo. Mentalmente, eu vou falando isso para mim mesma, funciona em partes. Por quê? Eu faço isso aqui, ó. Mas daqui a pouco, volta. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são sentidas no nosso corpo todo, entendeu? E muitas vezes a gente entra num padrão de desconexão da mente, o racional, fora do corpo. E é no corpo que estão registradas as emoções. Um exemplo disso por exemplo, eu sou uma pessoa super tímida. Eu sou tímida e eu vou fazer uma entrevista no emprego. Mas eu me preparei, eu tô super preparada, eu sei muito bem o que eu devo falar, eu treinei, eu tô jóia para ir. E aí, vou lá na hora da entrevista, fico vermelha inteira. E aí, adiantou? O mental, certo? Ele tem que estar conectado com o resto. E quando eu faço essa forma que eu vou explicar agora para vocês, de se olhar, ajuda muito, porque daí a gente se acolhe. Então, como eu estava falando, eu estou com a emoção aqui que me atormenta, tá? A ansiedade vai embora daqui, não vai. Se eu começo a mentalizar, não, eu sou tranquila, nananã, eu fiz isso aqui, ó, mas está aqui. Daqui a pouco, começa a dar aquele negócio, né? Dispara o coração, a respiração, papapá. O que acontece? Essa emoção está impressa, ela faz isso aqui. Não adianta também. Então, tem uma técnica do Eugene Dingle que ele fala que a gente tem que pegar essa emoção e olhar para ela com muito carinho, com compaixão, se aceitar. Como isso funciona? Eu pego essa emoção e eu olho. Para que o meu cérebro entenda que eu quero fazer isso, eu falo essa frase: parte de mim se sente ansiosa. Algo em mim tem ansiedade. Parte de mim tem medo.
algo em mim tem medo, parte de mim está triste, algo em mim está triste. Quando eu falo essa frase para mim mesma, é como se eu fosse me acolher, né? Então, é como se eu fosse acolher aquela criança ferida que foi colocando tudo lá na lixeira para continuar sobrevivendo. Então, quando eu falo isso, imediatamente o meu cérebro entende que eu tenho as sombras e as luzes, e que eu posso viver em equilíbrio. Por quê? Eu estou 24 horas ansiosa? Não. Tem momentos que eu estou tranquila, não é? Eu estou 24 horas com medo? Não. Só que o meu inconsciente não sabe disso. Sempre que tem uma ameaça, ele está ligado, entendeu? E fica acionado o tempo todo. Essa é uma das técnicas que eu ensino também para os pacientes para fazer esse acolhimento. E as coisas vão fluindo da melhor forma possível, entendeu? A gente vai se equilibrando mais, porque é a partir do autoconhecimento que a gente consegue se equilibrar e conviver melhor com o resto. Então, a gente tem que saber os nossos defeitos, as nossas qualidades, as nossas fraquezas, as nossas forças. Só dessa forma, o organismo se equilibra, entra nesse processo de autocura e, dessa forma também, eu consigo viver melhor no meio. É isso. Que bom, que bom, doutora. Eu sou Marli, né, supervisora de ensino, e Tudo bom, estamos Marli? aqui, tudo bem, só relembrando que, então, para encontrar este equilíbrio, é que é difícil, né, doutora? Precisamos buscar essas alternativas que a senhora está explicando. Nós já temos, inclusive, comentários aqui na nossa live, mas antes eu queria que a senhora nos explicasse um pouquinho mais como que esses conflitos emocionais são recebidos pelo cérebro. Existe alguma forma assim de a gente então bloquear para que esses conflitos não ocorram? É difícil, porque a gente sabe que os conflitos vêm lá desde, né, de nós em formato de embrião, até os dias atuais, os conflitos continuam ocorrendo. Então, se a senhora pudesse só descrever um pouquinho sobre isso, e aí a Mara entra daqui a pouco com algumas participações. Obrigada. Sim. Então, bloquear não tem como, né? Porque a gente está no mundo e as coisas acontecem. O que a gente tem que fazer? Se acolher, né? E como que o cérebro recebe as informações? Então, é assim, ó. Cada região lá do nosso cérebro, certo? Comanda uma função específica, tá? Que vai fazer com que funcione todas as nossas partes, tá? Tanto os órgãos como a parte músculo-esquelética, todas as glândulas endócrinas que fazem funcionar toda a parte emocional, hormonal, metabólica. Então, tudo tem que estar funcionando bem. O que é um conflito para o cérebro? Quando se tem um conflito, certo? Tem um impacto, tá? Esse impacto desestabiliza a vitalidade e vai gerar os sintomas. Dependendo da área do cérebro que foi esse impacto, é o órgão que vai sofrer. E o que é esse impacto? O conflito, para ser um conflito, né, para o cérebro, tem que ser uma situação com 5 características. Ela tem que ser dramática, inesperada, sem solução, sem entendimento e vivida em solidão. Esse vivida em solidão que a gente fala é o quê? Eu só senti aquilo. Porque podemos estar várias pessoas, acontecer um evento dramático, né? Acontecer uma coisa conflitante e cada um vai ter a sua sensação daquilo. E essa sensação
ela é norteada pelos processos que cada um já viveu na vida, certo? Então, a nossa construção, desde lá, a hereditariedade, nós herdamos as características físicas e emocionais, os comportamentos dos nossos antepassados. Eu brinco que existe o Wi-Fi do DNA, né? A gente até verbaliza muitas vezes, olha, fulano é o gênio do avô, é o gênio de não sei quem. Então, vem toda essa parte pelo genoma. Aí, na nossa vida fetal, tudo que a nossa mãe vivenciou, registra também na nossa memória celular. E aí a gente nasce e as coisas vão acontecendo, os conflitos vão acontecendo na vida, lógico, é para o nosso crescimento, e as coisas vão se desestabilizando, se estabilizando, e assim a gente vai seguindo a vida. Quando se tem um conflito, os nossos órgãos do sentido captam a informação, certo? Eu ouço, eu vejo, eu sinto, eu tenho o olfato, o paladar, e tem a nossa pele, que é o maior órgão dos sentidos do nosso corpo. É na onde está guardada a informação. É onde, com as técnicas, depois eu vou explicar um pouquinho, que eu utilizo, nós vamos procurar através do corpo, porque é no corpo que está guardada as informações, né? Eu recebo a informação, imediatamente, todos nós temos uma sensação física. Às vezes, a gente não percebe, porque é muito rápida. Tem pessoas que são, naquele formato que eu falei, desconectados, muito racionais, não tem essa conexão com o corpo, né? Não percebe, mas existe, fica no corpo. Então, diante de uma situação conflitante, eu sinto um gelo na barriga, eu sinto esquentar o meu corpo, eu sinto uma tremedeira, o coração dispara, me dá tontura, amolece minhas pernas. Para cada um tem uma sensação no estômago, na barriga, enfim. Tem a sensação no corpo e aí vem a emoção do conflito. Aí eu vou sentir raiva, eu vou sentir medo, eu vou ficar triste, eu vou me sentir impotente. Nesse momento, eu brinco que a gente está no olho do furacão. Eu estou lá no olho do furacão e eu quero... Daí, o que acontece? Eu quero achar uma solução para aquilo, eu quero que aquilo passe logo, porque não é bom, né? O meu cérebro, a parte consciente dele, que é só 5%, tenta me ajudar. O que ele faz? Ele pega essas emoções e joga para um arquivo lá para o inconsciente, num lugar bem escondidinho, para debaixo do tapete, e aí eu vou entrando em padrões do tipo, não vou pensar mais nisso, vou focar em outra coisa, deixo isso para lá, e aí eu vou tocando a minha vida. Ok. E aí vai passando, né? Não é assim que acontece? A gente vai vivendo, vai indo. Em um determinado momento da minha vida, quando eu vivo um novo conflito, certo? Ou quando eu vivo uma nova situação que não tem nada a ver com a história, que não é parecido com as coisas que eu vivi, mas uma outra história, mas que gerou as mesmas emoções. Ou, às vezes, até na mesma época do ano, pode ser um gatilho para acionar os conflitos que estavam guardados lá, ou seja, as emoções que estavam protegidas, né? Estavam escondidinhas. Aciona lá e vem a enfermidade física ou emocional. Então, quando a gente entra num padrão, olha, foi depois que aconteceu tal coisa que eu fiquei assim, esse depois que aconteceu tal coisa está no consciente. Não é aí o problema. O problema está lá no inconsciente. Então, a gente tem que buscar o conflito inicial. O conflito inicial, normalmente, está na hereditariedade, na vida fetal e na primeira infância. Então, com as técnicas que eu utilizo, a gente consegue acessar essas informações através do corpo.
E aí, fazer essa reprogramação como se falasse para o corpo, explicasse lá para o inconsciente, desse a ele uma nova chance de se ajustar diante de um conflito que ele não soube, certo? Então, é muito importante como que os professores podem fazer isso. Achar esse conflito inicial não tem como a gente fazer sozinho. Tem que ter ajuda de um profissional. Mas pode fazer o quê? Pegar na hora do conflito e fazer já essa técnicazinha que eu expliquei anteriormente, entendeu? Para tentar se acolher, não querer se livrar daquilo, tá? Tipo, ai, não quero mais pensar nisso, ai, não quero, ou então, eu não quero ter medo, não, eu sou corajosa. Antes de mais nada, tudo bem que eu estou com medo, tudo bem que eu fiquei triste com isso, entendeu? Mas eu entendo que é parte de mim que está assim. Algo em mim se sentiu assim diante dessa situação que aconteceu agora. É parar um minutinho e se olhar, entendeu? Se acolher, porque a gente tem muita facilidade de saber e detectar as necessidades dos outros. A gente não se olha, entendeu? É só com os outros, se alguém está meio triste, se alguém está meio irritado, a gente consegue detectar e vai lá e tenta acalmar, não é? Tenta acolher o outro. Só que a gente se esquece. E é aí que está a diferença. Vocês começarem a se olhar nesse processo, se acolher, sem julgamento. Eu me amo e me aceito como eu sou, eu me acolho nesse processo. E só assim a gente consegue melhorar, entendeu? Dessa forma, a gente consegue ser a nossa própria bússola, porque daí a gente se acolhendo, se equilibrando, a gente consegue achar um norte, a gente consegue mudar a percepção do externo. É isso. Alguma dúvida? Doutora, eu queria perguntar o seguinte, já essa questão emocional que ela compromete, afeta todo o nosso funcionamento, né? Tem alguma relação entre as doenças e o desequilíbrio emocional? Sim, tem total. Então, as linhas que eu trabalho, né, todas elas, né, falam sempre que tudo começa no emocional, tá? E para cada região que impacta lá a nível cerebral, vai gerar uma fragilidade numa parte do nosso corpo. Então, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia, é um momento que está gerando muito em todos nós o sentimento de impotência em não conseguir agir, certo? O sentimento de desvalorização. A impotência, ela pode gerar dores músculo-esqueléticas. Esse sentimento, né, desse padrão de impotência, tipo, puxa vida, eu não consigo fazer a aula perfeita. A autocobrança é um problema muito grave, né? Então, a ansiedade, ela está muito relacionada ao medo, à insegurança e à autocobrança. Tudo isso em excesso, né? Então, essa autocobrança gera esse sentimento de impotência e de desvalorização, porque nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Eu vou fazer e vou olhar e nunca vai estar bom. E aí, isso tudo pode até gerar doenças autoimunes, porque as doenças autoimunes estão muito relacionadas à autoculpa, entendeu? E aí, esse sentimento, por exemplo, de impotência, pode gerar dores músculo-esqueléticas. E, dependendo de como eu vejo tudo isso, são as regiões do nosso corpo que podem sofrer.
Por exemplo, eu tenho dor na cervical. A cervical está muito relacionada ao sentimento de impotência, onde eu tenho que baixar a cabeça para aceitar e para enfrentar as coisas. Então, eu tenho que baixar a cabeça, né? Ó, cervical, eu tenho que baixar a cabeça para aceitar que tem a pandemia, que as aulas agora não são mais como antes. Eu tenho que baixar minha cabeça para enfrentar tudo isso, né? Num contexto de impotência. Músculo, tendão, ligamento, articulação, eles estão relacionados à ação, à potência, certo? Quando eu estou nesse conflito, eu me sinto impotente, e aí o que vai acontecer? A vitalidade dessas regiões vão ficar fragilizadas, e aí vêm as dores. Quando eu estou num conflito de impotência, onde eu quero algo, então eu quero algo e não posso, é como se ligasse uma chavinha lá e ficasse na tensão, mas eu não tenho ação, entendeu? Ou onde eu tenho algo, não aguento mais isso, quero me livrar disso, mas também não posso, certo? Mesma coisa, é como se ligasse uma chavinha lá e viesse a informação da tensão. Eu tenho uma tensão, mas eu não tenho a ação. E aí fica, como a gente fala, um conflito ativo, certo? A partir do momento que eu posso entrar no tratamento, eu entro com outros caminhos, mas para ajudar vocês, o que vocês podem fazer? Ok, eu estou me sentindo impotente com relação a quê? A qual tema? Pode ser um tema das coisas relacionadas à aula, a essa coisa online, enfim, esse novo momento aí profissional, ou não, pode ser familiar, pode ser social. A partir do momento que eu reconheço o que eu estou sentindo, eu me acolho. Então, ó, parte de mim se sente impotente em ter que fazer essas aulas online. Algo em mim se sente impotente em ter que fazer essas aulas online e ter o julgamento dos pais. Você pode direcionar para o seu cérebro, entendeu? Você pode falar que parte de você e o tema que está gerando o conflito. Continuando, né? A coluna dorsal, aqui, ela está relacionada ao sentimento de impotência, né? De desvalorização, onde eu tenho que me curvar diante da situação. Eu não tive só que baixar a cabeça, mas eu tive que me curvar para aceitar e enfrentar. Sabe quando você vê uma briga de dois búfalos? Eles começam a fazer assim, daqui a pouco eles vão fazendo assim, um vai. Então, eu estou enxergando na minha vida esse enfrentamento muito, muito grande, entendeu? Mas por quê? Por conta de uma ativação de conflitos que estavam lá quietos e foram acionados, tá? Aí eu tenho que não só baixar a cabeça, mas eu tenho que me curvar para aceitar e enfrentar. Quando se fala na parte mais de baixo, assim, mais embaixo da coluna, L3, L4, né, na lombar, ali fica por ali passa o nosso centro de gravidade. E aí a gente fala que situações muito desestabilizantes podem fragilizar essa região, entendeu? Porque a coluna é o suporte, é ela que sustenta o resto, né? É como a coluna de uma casa. Se eu tenho uma boa estrutura, né? Ou seja, uma boa estrutura emocional, a tempestade vem e dá uma desestabilizada, mas mantém, né?
Mas se eu não tenho uma boa estrutura emocional, pode desestabilizar e fragilizar muito, gerando dores nessa região. A região lombar baixa, né, e a região sacral tal, está muito relacionada ao direcionamento, né? Também relacionada à sexualidade, né? Quando eu falo sexualidade, engloba tudo. É a feminilidade, a masculinidade, né? Não necessariamente o ato sexual, enfim, mas situações que entram nesses padrões aí, que podem também desestabilizar, diminuir a vitalidade e gerar as dores. Os membros inferiores, né? Com os membros inferiores, fazendo uma analogia, eu vou, eu não vou, eu não sei para que lado que eu vou. Então, simbolicamente assim, querem que eu vá, mas eu não quero ir. Aí o que vai acontecer? Dor. Lembra que o cérebro ele tem um mecanismo biológico que sempre tenta nos proteger? Ele tenta nos proteger jogando para o inconsciente, ele tenta nos proteger gerando um sintoma, tipo assim, já que você não quer ir, então vamos dar um jeito aí de doer, aí você não vai, certo? Já que você está com muita dificuldade de digitar, preparar a sua aula online, vamos dar um jeito aí de doer sua mão, de dar um túnel do carpo, de dar uma tendinite, porque daí, ó, não dá para fazer, entendeu? Mas é inconsciente, ninguém fica doente porque quer. É inconsciente, é um mecanismo biológico que o cérebro tem para nos proteger, tá? Aí, com as pernas, né, como eu estava falando, a gente vai, tipo, eu quero ir, mas não posso, querem que eu vá, mas eu não queria ir, eu não sei para que direção eu vou, tudo isso fragiliza e bloqueia, né? Os joelhos, eles podem estar relacionados ao conflito de eu tenho que me ajoelhar diante dessa situação. Eu tenho que me ajoelhar. Mas vocês percebem que todas essas explicações que eu dei está muito relacionada a como eu enxergo tudo isso, entendeu? A como eu olho tudo isso. E eu potencializo demais tudo isso. A partir do momento que eu reconheço as minhas forças e as minhas fraquezas, eu mudo o programa e eu consigo melhorar esses sintomas. É isso. Perfeito. E tem mais, doutora, né? Que dá pra, tem a parte digestiva, que eu lembrei agora, que é muito legal também falar. Então nós temos tempo, um pouco vocês aí vão me nós, falando aí. Maravilhoso, maravilhoso. Senão eu fico aqui até amanhã. É que nós estamos aproveitando o máximo das suas falas, nós temos inúmeras manifestações no chat, então a senhora fala aí desse aspecto digestivo e daqui a pouco a Mara vai apresentar algumas manifestações aí do legal. público. Então, toda a parte digestiva está muito relacionada a, simbolicamente, situações indigestas. Tá. Então, todo o tubo digestivo, né? A digestão começa na boca, né? Situações onde eu gostaria de cuspir, mas eu tive que engolir, certo? Então, pode dar aftas. O que são as aftas? As aftas estão muito relacionadas à fragilidade do desgosto. Eu estou desgostosa com tal situação. E é muito incrível, porque normalmente a afta, o ciclo dela dura uns 7 dias, 5 dias, né? Você tem uma afta, aquilo fica. Quando eu detecto que situação que eu estou vivendo, que eu estou desgostosa. Ah, é por conta
de alguém da minha família que me trata mal, que está sendo estúpido ou estúpida comigo, e eu estou desgostosa porque eu não queria que ela fosse assim. Eu vou mudar outro? Não. Você só se frustra e fica nesse desgosto. O que eu tenho que detectar? A situação. Eu estou desgostosa, por quê? Por conta disso. Tá bom. Parte de mim está desgostosa por conta dessa situação que fulano está fazendo em minha vida, certo? Algo em mim tem desgosto porque eu gostaria que não fosse assim tal situação. Mas eu tenho que entender também que fulano, beltrano, ciclano tem esse tipo de atitude por conta dos conflitos que ele já viveu na vida dela. O conflito é dele, o conflito é dela, não é meu. Se jogam um saco de lixo em cima de mim, eu tenho duas opções. Eu posso sentar com o saco de lixo no banquinho do réu e ali ficar, certo? Ou não, eu posso perceber que esse saco de lixo que jogaram em cima de mim não me pertence. Eu pego esse saco de lixo e falo, olha, dá licença, isso não me pertence. Você tem conflitos e está jogando em cima de mim, certo? Então eu não vou ficar desgostosa por conta disso, porque vai me dar afta, né? A parte digestiva, né, está muito relacionada a situações tipo, eu tive que engolir goela abaixo, aceitar obrigações, ficar remoendo as coisas, fico remoendo aquilo, fico ruminando. O que vai acontecer? Esofagite, estomatite, e aqui vai, né? Se eu começo a ter consciência, né, o autoconhecimento, opa, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou tendo isso? Eu sei que a Silvia falou, é porque eu devo estar remoendo as coisas, porque eu estou engolindo goela abaixo, coisas que eu não deveria. E que sentimento tudo isso está gerando em mim? Raiva? Medo? Tristeza? Tudo bem, então eu vou me acolher nesses sentimentos, entendeu? Então, algo em mim sente raiva, está triste, tem medo por conta de tal situação. Eu estou me acolhendo. O estômago também, ele tá relacionado a conflitos de contrariedades indigestas. Se sentir invadido no seu território. Disputa de fronteira. Disputa de fronteira no sentido assim, eu acho que na minha sala, na minha mesa de trabalho, eu divido a minha mesa com alguém, por exemplo, um exemplo assim. E eu acho que o suporte para lápis e caneta tem que ficar aqui, eu acho que o meu bloco de anotações tem que ficar aqui, e a florzinha que tem que tá aqui, tá. Aí, a outra pessoa que chega para usar o mesmo espaço, para ela, na percepção dela, o negócio de caneta tem que ficar em outro lugar, a florzinha tem que ficar em outro lugar, ela muda, certo? Ela muda tudo. Quando eu volto e olho aquilo, opa, mexeram aí no meu território. Como eu enxergo isso? Aí que está o detalhe, entendeu? Aí que está o detalhe. Mexendo, tudo bem, eu vou lá e volto do jeito que eu acho. E pronto, acabou, entendeu? Eu não vou ficar remoendo aquilo. Se eu olho dessa forma a situação. Então, como que funciona, né? Nós temos o instinto animal, nós somos territorialistas, né? Por exemplo, a zebra, ela tá lá na savana, belezinha, e aí o leão vem e tenta pegá-la, certo? Ela sai correndo e escapa do leão. O que a zebra faz? Ela continua depois comendo lá as plantinhas, numa boa. Ela não fica assim, nossa,
esse leão, mas o que eu fiz para esse leão, para ele querer me pegar? Eu não acredito que esse leão queria me pegar. Eu não fiz nada para ele. Ela fica remoendo? Por quê? Não fica. Porque o cérebro dela não tem a parte do neocórtex, que é o mental, que é onde tem os nossos pensamentos, entendeu? Ela só tem o cérebro reptiliano, que é o cérebro do instinto de sobrevivência. Então tem o cérebro reptiliano, depois vem o cérebro das emoções, né, que é o paleocórtex, depois vem o neocórtex, que é do raciocínio, que é do ser humano. A gente tem esse padrão. E aí a gente fica ruminando, né? E isso vai fragilizar lá áreas que vão fazer um bom funcionamento da minha parte digestiva. Aí eu vou começar a ter sintomas nessa parte digestiva. O intestino, ele está relacionado aos conflitos do tipo, essa merda dessa situação indigesta que eu quero que acabe logo. Então, eu quero que resolva logo. Um exemplo do Covid. Depende de como eu estou lidando com isso. Se eu fico entrando numa neura, tipo, meu Deus, quando vai acabar isso? Quando vai sair a vacina? Quando que vai acabar? Eu só sofro. Se eu fico falando, porque eu devia ter feito tal coisa, eu não devia ter agido dessa forma, e nananã, eu só fico nessa remoção, né? A gente tem que tomar consciência desses pensamentos, e eu brinco muito com os pacientes, eu falo assim, a gente tem 2 balãozinhos de gás na mão, certo? O balãozinho do passado e o balãozinho do futuro. Então, o que é esse autoconhecimento? É pegar essa percepção de que quando eu fico lá no passado, não, porque eu não deveria ter falado, porque eu deveria ter falado, não, porque eu não deveria ter feito, eu deveria ter feito. Eu peguei esse balãozinho a gás e soltei ele. E ali eu vou, e ali eu viajo. E para o cérebro não tem tempo nem espaço. Os pensamentos fazem com que aconteçam reações bioquímicas no nosso corpo. E aí eu vou tendo sintomas, vou tendo sensações, e nananã. Ou então, eu estou no futuro. Não, porque daí vai acontecer isso, e aí se eu falar aquilo, vai acontecer outra coisa, e porque daí nananã, e eu vou criando minha história no futuro também. E o balãozinho do futuro também vai indo embora. Quando eu mudo a minha percepção nesse autoconhecimento, o que eu faço? Opa, Silvia, volta aqui. Puxo o balãozinho e eu estou aqui. Ok, eu estou aqui. Que sentimentos tudo isso está gerando aqui dentro de mim, com relação a essas falas internas, né? Porque nós temos o crítico e o criticado dentro da gente. Então, não vai dar certo. Aí, o criticado, nossa, não vai dar certo, porque eu deveria ter, por exemplo, estudado mais para preparar essa aula para os meus alunos. Não vai dar certo, porque eu deveria ter treinado mais para fazer esse vídeo aqui para os meus alunos. Pronto, daí eu já entro num padrão do medo, da insegurança. Aí vem o crítico, você vai errar. Você vai errar. Ai, meu Deus do céu, eu não posso errar. Daí eu já entro naquele padrão, tipo assim, da negação, né? Eu tenho medo de errar. E o que eu faço? Eu não posso errar, eu não posso errar. É a mesma coisa de eu falar também assim, não pensa num elefante cor-de-rosa. O que vocês pensaram? Num elefante cor-de-rosa. Elefante cor-de-rosa. Eu não posso errar, eu não posso errar. Pronto, estragou tudo. O que eu tenho que falar? Ok, o crítico, o criticado, essas falas, opa, vamos fazer o seguinte, vamos pôr todo mundo aqui, vamos pôr esses 2 aqui, olhar, se acolher, até você pode fazer você coloca uma mão aqui no estômago, uma mão aqui no peito, como se você fosse se acolher.
para um momentinho, para um pouquinho, se acolhe, conversa com você, fala para você, assim, ó, oi Silvia, eu estou aqui com você, que sentimentos você está tendo? E fica ali, que sentimentos você está tendo por conta dessa situação conflitante, por conta dessas falas internas? Vem, gente, se acolhe que vem. Você escuta aqui, ó, é medo. Então tá bom, tudo bem eu ter medo, não tem problema. Eu me acolho nesse medo. Parte de mim tem medo, algo em mim tem medo. E aí vai passando, entendeu? Então, vocês sempre tentar puxar para o agora, entendeu? E fazer esse autoacolhimento. Porque, como eu falei no começo, as doenças, elas estão, inicialmente, né? Mais uma vez, a linha que eu trabalho, tá? As técnicas que eu utilizo, todas falam a mesma coisa. Tudo começa no emocional. E lá nesse emocional, principalmente no nosso inconsciente. Porque, assim, conscientemente eu entendo, eu sei, né? Eu sei, eu entendo, tudo bem. Mas lá no inconsciente que estão as chavinhas, né? Os conflitos iniciais. E é lá que nós temos que tentar chegar, né, doutora, para encontrar esse equilíbrio. Sim, só que sozinho, lá no inconsciente, é bem complicado a gente chegar sozinho, porque esse inconsciente ele está muito bem escondidinho, né? Com certeza. O que a gente pode fazer, né, sozinho, é essa outra parte, tá? De ir se acolhendo diante das situações que vão acontecendo na vida. Perfeito. Doutora, nós temos alguns minutinhos apenas e eu quero pedir que a Mara nos passe as contribuições aí, as manifestações. Sim. Apresente para nós aí quais foram as principais. Bom, nós temos inúmeras, mas inclusive a gente tem lido aqui também, eu acho que vocês têm visto, o pessoal aí que está assistindo, muita gente se manifestando assim, eu estou me vendo nessa situação. Então, enquanto a senhora está falando, nós realmente vamos refletindo sobre nossas lembranças, nosso passado, e nos vemos nessa situação. E aqui no presente, principalmente, vivendo nessa pandemia. Mara, você pode colocar algumas manifestações para nós, por favor? Posso sim, Marli. São muitos elogios pelo tema escolhido, pelo tema abordado, viu, doutora Silvia? Que bom. Nossos sinceros agradecimentos, viu? Eu que agradeço. Esse tema muito importante, né? Os caminhos para o conhecimento e a autocura. E nós temos muitos, né, além dos elogios, algumas colocações e perguntas. A Marina Bicalho, ela pergunta: que exercício devemos fazer com a mente diante do medo, da angústia, da ansiedade? Eu acho que um deles, né, você acabou de exemplificar aí, esse. né? Eu acho que não vai. Doutora, me perdoa, nós temos apenas 6 minutinhos aí para terminar nossa live. Vou falar para o pessoal que as questões serão respondidas aí à medida que a doutora for lendo os questionamentos depois. E aí tem alguns elogios também, Mara, se você puder colocar, eu acho que a doutora já, na sua fala, ela já contemplou várias dessas questões, e aí no finalzinho, quando ela falar um pouquinho de como ela trabalha, né, acho que aqui seria um pouco mais sobre o seu trabalho, e dar aos professores nesse momento de como eles poderiam se adaptar a esse momento. Eu acho que você vai conseguir fazer uma amarração, né, doutora? Mara, fala um pouquinho mais aí dos comentários. Viu? Muita gente, eu percebi aqui também, está se identificando muito, fala assim, que ela está se vendo, né, nessa fala, na sua fala. A e aí se acolhe. Com tudo que está acontecendo é perfeita. Outra coisa importante também,
que vale a pena passar para vocês é o padrão do eu tenho. Então, assim, eu tenho que preparar a aula, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho. Para o cérebro, ele entende como uma ameaça. Eu tenho. É pesado, entendeu? Mudem para eu quero, eu vou. Quando eu falo eu vou, eu me acolho e as coisas fluem com muito mais leveza. Outra coisa é o porquê. Quando eu falo para mim, meu Deus do céu, mas por que tal coisa é assim e não é assado? Aí, quando eu falo porquê, o meu cérebro ele quer achar uma solução. Aí fica, por que tal coisa é assim e não é assado? Aí fica, por causa disso? Não, por causa daquilo outro. Por causa daquilo outro. Não, né? Aí eu fico. Gente, o segredo é o quê? É você ter essa percepção e pegar tudo aquela falação na cabeça, respirar, se acolher, colocar aqui, ok. E o que eu estou sentindo com relação a isso? E fazer esse acolhimento. Tem um processo também que é muito legal, que eu ensino, né, para os meus pacientes, que é a tela mental. Então, eu posso pegar, por exemplo, aconteceu uma situação. Sabe quando fica aquela cena vindo na cabeça da gente? Eu li lá o WhatsApp, eu li um e-mail, ou alguém fez tal coisa, e aquilo fica, tum. Me distraio com outras coisas, tal, vou fazer o almoço, vou cuidar da casa, vou fazer a aula, daqui a pouco, tchum, vem aquilo na cabeça. O que vocês podem fazer? Pegar aquilo, fechar os olhos e paralisar essa cena. Ok. O que eu senti, é muito importante esse sentir. O que eu senti com relação a essa situação aqui, a essa cena, certo? Ok. E fico comigo ali. O que eu senti? Raiva? Tá bom, tudo bem, senti raiva. Senti medo, fiquei triste, me senti impotente, me senti desvalorizada? Tudo bem. Me acolho, explicando para mim mesma que é só parte de mim que se sentiu assim, que não é o todo. E aí, o que eu posso fazer? Eu imagino uma tela de vidro nessa cena. Imagino que eu vou pegar um rolo de pintar a parede, isso tudo com os olhos fechados. Eu estou lá na cena, imagino que eu coloco uma tela de vidro na frente, imagino que eu pego um rolo de pintar a parede com uma tinta preta e eu vou passando nessa tela de vidro, eu vou deixando tudo preto, ou então eu imagino uma moldura preta que vai fechando. Eu vou encobrir essa cena, vou pintar ela de preto, de branco, da cor que você quiser. Você pinta, aí você imagina que você vai soltar esse rolo, ou, enfim, ou colocou a moldura, você vai pegar uma pedra e você vai jogar nessa tela, vai explodir ela e abrir os olhos. Então, o que eu fiz com isso? A situação conflitante aconteceu, eu peguei a informação que foi recebida pelos meus órgãos do sentido, porque eu ouvi, né, a situação, eu peguei ela, tomei um espaço disso, eu coloquei aqui, ó, eu percebi as emoções que se ativaram diante dessa situação, e aí eu expliquei para mim mesma que era só parte de mim que sentiu isso, e eu peguei e eu destruí aquela imagem. É um processo legal, doutora, também para vocês fazerem, que ajuda. Oi, o tempo, né? Nós estamos no finalzinho da nossa live. Nós queremos agradecer imensamente as suas dicas aí, excelente contribuição. Um dia tão importante, né? Véspera do Dia dos Professores. Isso. Queremos agradecer a todos. Já estão pedindo bis, segunda parte, então eu acredito que nós vamos convidá-la de novo o mais breve possível que a senhora tiver um tempo. Sim. Sabemos das suas ocupações, das suas contribuições com a sociedade. Queremos deixar aqui um forte abraço para todos que acompanharam a nossa live
e nos colocamos à disposição na diretoria de Itu para o que puder também ser ajudado aí nessas questões socioemocionais tão importantes nesse tempo que estamos vivendo. Muito obrigada a todos, agradecemos de coração aí a doutora, principalmente pela sua disposição. Eliane? Doutora Silvia, agradecimento imenso à parceria que nós fizemos, a sua disponibilidade em vir, todo mundo está, as manifestações aqui, todo mundo está falando que foi excelente, todo mundo pede continuidade, né? E foi ótimo mesmo, é um tema bastante importante para todo mundo e a gente tem muito mesmo que agradecer. Certamente foram orientações importantíssimas para a gente melhorar um pouco a nossa vida nesse momento tão difícil que a gente está passando. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Tchau, gente. Tudo de ótimo e um feliz Dia dos Professores amanhã para todos. Muito obrigada. Obrigada, então. Obrigada, doutora. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau. Beijos. Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.